Bom, sou de Curitiba, meu nome é Luiz César Ferreira, comecei a andar em 76, ganhei uma bola e eu não gostava de futebol, troquei a bola pelo skate. Vamos dizer assim, o skate era ruim demais porque as rodas eram de plástico. Aí o que eu fiz? Eu comprei um par de patins de sociedade com um colega, cada um ficou com um pé do patins, serramos as bases, pregamos aquela base serrada numa tábua e começamos a andar. Aí ficou bom. Eu sempre gostei de mexer com madeira, mexer com mecânica, com tudo. Então, eu tinha que melhorar aquele skate, comprava chapa de compensado, reta, cortava, tudo manual, colocava os eixos e ia andar. Aí em 79, se não me engano, conheci o gaúcho, pista do gaúcho. Mas daí o pessoal que andava lá já andava bem, né? Então tinha que chegar de manhã cedinho, andar. Quando o pessoal que já tinha mais habilidade chegava, você ficava só olhando e tentando aprender. E ali a gente começou a se enturmar com o pessoal. Tinha o Márcio, tinha o Rodrigo, tinha várias pessoas que andavam na época, o Juba. Como eu começava a fazer tábuas, os shapes para mim, o pessoal, pô, faz um para mim também. Fazia o shape para um, fazia o shape para o outro. Aí teve uma loja em Curitiba, que foi a primeira loja de skate, a Tom Brasil, o proprietário lá era o Sadi. Aí ele falou, pô, mas faça umas tábuas dessa daí para mim deixar na loja. Daí, nesse momento, a gente já estava fazendo as tábuas com compensado, com teio, com inclinação. Fizemos lá umas 5 tábuas, deixamos na loja dele, aquilo vendeu tudo numa semana. Quero mais 10 e quero mais 15. Aí a gente teve que colocar uma marca. Criamos a Nitro e o negócio começou a crescer. De repente, um outro skatista, a gente foi para São Paulo, o cara viu o shape, eu também vou vender aqui. A gente montou uma empresa, uma indústria mesmo, pequena, tudo artesanal, eu e meu irmão só fazendo. Nisso eu tinha 18 para 19 anos, 81. E meu pai odiava skate. Minha mãe detestava skate. Um pouco antes disso, mais ou menos nessa época, a gente construiu um half pipe no terreno da minha mãe. Para construir o half pipe, a gente emprestava compensado das obras, vigamento das placas de propaganda, tudo emprestado. Construímos um half. O primeiro que eu fiz era uma rampa de descida e só um quarter. Mas aquilo era horrível. Fizemos daí um half pipe de verdade, daí, com 2 quarters. Só que a gente exagerou para a época, né? Ficou alto, o terreno não era tão grande. O Márcio andou lá, mas a gente tinha acho que 16, 17 anos nessa época. 18 talvez, eu não me recordo a data exata. Até que eu me acidentei no half-pipe, fiquei 3 dias desacordado. Quando eu voltei a si, aí a minha mãe já queria pôr fogo no half. 2, 3 meses durou o half, que daí minha família já queria... Ela já não gostava que eu andava de skate, tá? E daí, com o acidente, daí não quiseram mais saber de nada. E nessa época, eu fazendo shape, meu pai falou, não quero mais nada de skate aqui. Eu saí de casa com 18 anos, aluguei uma casa onde foi a Nitro mesmo. Eu e meu irmão saímos de casa nessa época e fomos fazer o shape e viver de skate. Foi 10 anos nessa vida, até 89. Nesse meio tempo a coisa foi evoluindo, a gente ganhou dinheiro com isso daí, vivia de skate, literalmente. O Franco, na época, foi o primeiro patrocinado, fabricava o shape, carregava na Kombi e levava para São Paulo para vender, deixava lá no representante e eu vendia nas lojas. E aí levava a piazada junto. Então o Franco ia, o Cabaleiro que ia, então juntava uma galerinha, colocava todo mundo na Kombi, dormia em posto de gasolina, dormia, vamos dizer, aventura mesmo, e ficava andando de skate. Acabava o dinheiro e voltava para Curitiba. Eu fiz mecânica industrial no Cefet também. Peguei 2 chapas de aço de 3 milímetros, fiz o molde do shape, concave aqui, o meio, então criei essa forma no aço, daí eu usei todo o maquinário do Cefet. Na época nem era Cefet, era escola técnica. Usei as dobradeiras de chapa, máquina de solda e fiz as formas perfeitas. Ia prensando os shapes que estavam aqui dentro. Ficava no formato dessa forma de aço. Aí você tirava, desenformava aquilo, cortava e dava todo o acabamento, né? A gente ficou 1 ano fazendo shape com cola branca e compensado, mas eu queria evoluir, aí começamos a fazer com lâmina de marfim. E começamos a prensar com 5 lâminas de 2 milímetros, mas o shape ficava mole. Nós colocamos manta de fibra de vidro no meio, intercalado nas lâminas de marfim, com resina epóxi. Aí o shape virava um vidro, de duro e não quebrava mais.
Mas isso a gente levou um ano até chegar numa fórmula de resina epóxi com catalisador que tivesse assim as propriedades que a gente queria, né? Se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros que usou fibra de vidro no meio do shape. Então eu dava ideia para o Kiko, Kiko, eu quero... Quando surgiu essa história aí que derramou lá um carregamento de lata de maconha no mar e começou a aparecer no litoral, eu olhei e falei, cara, nós temos que fazer um quadrinho disso daí, para pôr no shape. Daí, você está louco, cara, você vai preso com esse negócio, apologia e tudo. Eu falei, não, vamos fazer, faça um negócio discreto. E, bem discreto. E era o shape que mais vendia. Então o pessoal ligava, eu quero o shape da historinha. Era o shape que mais vendia, era esse, né? E era assim, eu chegava para ele, eu deixava ele livre. Aí ele pirava, às vezes ele trazia uns desenhos muito loucos. Eu falei, não, cara, não. Raramente a gente mudava. Então ele que criou a logo, eu falei para ele, eu quero uma caveira segurando uma cruz, como se estivesse exorcizando dentro de uma bola de cristal. E como se o nitro estivesse dentro dessa bola de cristal. Então todas as artes dos shapes foi o Kiko que fazia. E quem fazia daí a impressão era o Darley, que era a serigrafia fundo de quintal. Ele era o cara que silcava para nós e para a Marra, para o Maguila. O Kiko fazia para o Maguila também. Então era sempre assim, quando o Kiko desenhava um negócio legal para porque você não desenhou para mim isso? Dividia o mesmo cara. E eu não conhecia outro, que é um cara que andava de skate, que tinha umas ideias, que tinha tudo a ver com o skate, né? Ficou nessa do skate até 88, 89, com a crise que teve, o skate vertical foi parando, até chegar num ponto que as pistas foram demolidas, ninguém mais andava, patrocinava o campeão brasileiro na época, que era o rotatório. Os skatistas viviam realmente com um salário razoável, mas a crise veio e quando acabou as pistas e acabou tudo, as fábricas foram fechando. Eu em 89, como eu não tinha outra fonte de renda e foi caindo, eu acabei vendendo a fábrica e me afastei do skate. Imagina, dos 12 anos aos 28 anos, eu só tinha uma coisa na cabeça, que era skate. Quando chegou daí nessa época, já estava relativamente já saturado, enjoado e não ganhava mais dinheiro. E aí eu mudei de vida, fui voltar a andar de skate agora em 2015. Eu fiquei de 89, 90 até 2015 sem contato com o skate. Eu vim acompanhando de longe, mas nunca pensei em andar. Aí teve um colega da época, vamos andar, e eu sem fazer nada, falei, peguei meu skate que estava guardado desde 89 e fui andar. E aí bateu a loucura de novo e voltei a andar. Então, estamos andando aí. Em 2015 eu voltei a andar, em 2016 o Maguila da Marra, vamos correr lá em Guaratinguetá, o campeonato, o old school. Aí eu falei para ele, será? Daí a gente foi. Isso era uma coisa impensável nos anos 80, eu e ele sair viajar, correr o campeonato, porque era as rivalidades da época. Era a rivalidade de pista contra pista, das turmas, das marcas. Eu fabricava nitro, eu tinha os patrocinados, ele patrocinava outros. Aí a gente dividia a mesma empresa que fazia o silk no shape, que era o Darley, da Fundo de Quintal, o mesmo artista que fazia, que era o Kiko, que fazia as artes. Então sempre tinha aquela rivalidade entre nós. Os atletas, né? Até os atletas. Um roubou do outro. O Franco era o meu xodó. Tanto é que o nome do meu filho é Franco também, em homenagem ao Franco. E aí agora estamos andando de skater. O legal é que vários colegas da época voltaram a andar, o Franco, o Márcio, Alonso e outros, o Maguila, está todo mundo andando. Isso te rejuvenesce, né? O skate para mim é estilo de vida, né? É o que mantém a adrenalina nos níveis que o corpo precisa. Então, eu andei de skate porque eu sempre gostei do skate e enquanto eu puder eu vou andar. Às vezes me arrependo de ter ficado tanto tempo longe dele, tá? Mas agora vou andar até onde eu conseguir. Então, é isso aí.